Boa noite a todos, que as nossas primeiras palavras possam ser de agradecimento à querida e doce irmã Maria Angélica por mais essa oportunidade de estudo, que possamos pedir a essa irmã querida que nos envolvam a todos, que possamos nos sentir no nosso cantinho, na nossa sala de aula, sentindo as vibrações amorosas de nossa casa. E nós gostaríamos de relembrar a todos vocês da importância de nós lermos o capítulo antes da aula. É muito bom que a gente já venha para o estudo familiarizado com o assunto que será abordado. Eu tenho certeza que vocês irão aproveitar muito mais do conteúdo que nós iremos trazer, porque nós não temos como, nesse espaço de tempo, abordar todos os assuntos, todos os exemplos do codificador. Então é muito importante que nós tenhamos assim o carinho, o cuidado de lermos o assunto com uma certa antecedência. Eu tenho certeza que vocês irão assimilar e compreender muito mais fácil o assunto que iremos abordar. E como sempre fazemos, nós vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho, depois a prece e aí iremos entrar no capítulo de estudo da noite de hoje. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial. Na ação magnética, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele a que um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 5. Então, que possamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor da vida, a esse Pai de infinito amor e misericórdia. Aqui estamos, Senhor, reunidos em nome de Jesus, para aprendermos um pouco mais da doutrina dos Espíritos. Pedimos à querida e doce irmã Maria Angélica que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, e que durante esse período do estudo possamos ser atendidos nas nossas necessidades do corpo e da alma. E assim, amparados pelos espíritos protetores responsáveis por esse curso, que possamos dar início à aula de hoje. Graças a Deus. Então, meus amigos, nós hoje vamos dar início ao capítulo 7, que o codificador intitulou da bicorporiedade e da transfiguração. Então, hoje nós vamos falar sobre aparição dos espíritos de pessoas vivas, homens duplos, bicorporiedade e transfiguração. Mas antes de entrarmos no assunto da noite de hoje, nós gostaríamos de relembrar alguns pontos que precisam estar muito bem solidificados, alguns conceitos básicos que precisamos ter para poder melhor compreender o que será falado na noite de hoje. E como vocês sabem, eu gosto muito da participação de vocês que estão nos assistindo ao vivo. Então, podem participar no chat, colocando aí as respostas, interagindo, para que a gente possa fazer uma aula bem descontraída e pedimos, assim, a participação de todos vocês que estejam nos assistindo. E a primeira pergunta que nós vamos fazer para vocês é: qual o nome do corpo fluídico em que o espírito se manifesta? O nome do corpo semimaterial que envolve o espírito e é através desse corpo que ele se manifesta. Muito bem para quem respondeu
perispírito, né? É através desse corpo que o espírito pode se manifestar. E agora nós perguntamos: só os desencarnados possuem perispírito? O que vocês acham? Só os desencarnados possuem o perispírito? Não. Todas as propriedades do perispírito se aplicam também aos dos vivos. Ou seja, quando nós estamos encarnados, o perispírito não perde as suas propriedades. Ele fica como que abafado pelo corpo físico, mas não cerrado, como um objeto que colocamos dentro de uma caixa e vedamos. Não é assim, né? E então nós perguntamos para vocês: em que momento o perispírito do encarnado se afasta do corpo físico? Quem já assistiu à aula passada da colega Leila, vocês vão ver que ela falou sobre isso. Em que momento o perispírito do encarnado se afasta do corpo físico? É um afastamento e não rompimento. Então, muito bem para quem respondeu que é durante o sono. Durante o sono, o nosso corpo fica em repouso e a nossa alma se emancipa. E ela então pode se afastar do nosso corpo físico. E agora nós vamos voltar um pouquinho a uma pergunta que foi feita na aula passada, quando a Leila abordou sobre as manifestações visuais. O codificador, na pergunta 25, perguntou: toda gente tem aptidão para ver os espíritos? O que vocês acham? Todos nós podemos ver os espíritos desencarnados? Quem colocou aí que sim, não, depende? Olha lá o que os espíritos responderam ao codificador. Durante o sono, todos têm, já no estado de vigília, não. Então ele quer dizer o seguinte: durante o sono, durante a emancipação da alma, nós temos a possibilidade de ver, de interagir com os espíritos. Mas quando estamos acordados, quando estamos no estado de vigília, não. Apenas os médiuns videntes é que poderiam ver o espírito. E daí, meus irmãos, já cabe aqui uma reflexão: a importância de nós nos prepararmos para o momento do sono, para esse momento de emancipação da alma. Hoje em dia, nós vivemos com uma série de informações, de conteúdos online 24 horas. Daí a dificuldade que as pessoas têm tido de dormir, porque não conseguem acalmar a mente, fazer uma meditação, controlar os pensamentos para se preparar para esse momento tão importante que é o momento do sono físico, né? É onde há essa emancipação da alma. Por isso, fica aqui a dica, que possamos nos preparar na hora de dormir para que possamos ser auxiliados pelos nossos espíritos protetores durante essa emancipação da alma. Mas precisamos também lembrar que para que as manifestações visuais aconteçam, é preciso que o espírito tenha. Nós vamos dar 3 itens importantíssimos para que essas manifestações aconteçam. A primeira coisa para que as manifestações visuais aconteçam é que o espírito tenha vontade de se mostrar, vontade de aparecer. Lembramos o nosso querido Chico Xavier quando ele nos dizia: o telefone toca de lá para cá. Então o espírito tem que ter a vontade, ele precisa querer se mostrar. Depois é necessário que o espírito tenha permissão. Meus irmãos, não acontece nenhum fenômeno sem que haja permissão.
Isso é a misericórdia de Deus, porque nós não somos joguetes na mão dos espíritos inferiores. Tudo que nos chegam é porque é permitido, porque é um processo de aprendizado. E o terceiro item, não menos importante, para que as manifestações visuais aconteçam, é preciso que o espírito tenha uma combinação fluídica com o médium que irá propiciar essas manifestações. Pontuando isso, nós agora gostaríamos de perguntar: em que circunstâncias o espírito encarnado pode se afastar temporariamente do corpo físico? Mas, Marta, você está repetindo a mesma pergunta que você já fez lá atrás? Sim, meus irmãos, eu estou repetindo esta pergunta porque não é só durante o sono que o nosso perispírito pode se afastar temporariamente do nosso corpo físico. Nós vamos ver que, além do sono comum, nós temos também os processos de transe, de hipnose, onde há um afrouxamento do perispírito do corpo físico. No transe mediúnico também há essa emancipação da alma para que o fenômeno ocorra. Nós vamos ver também no fenômeno do êxtase, que é o mais sutil da emancipação da alma. Nos casos também de desmaio, há esse afrouxamento do perispírito do nosso corpo físico. Quando estamos doentes, por isso que em muitos casos nós vemos assim pessoas já idosas que estão já afrouxando no processo de desencarne. Muitas das vezes eles começam a notar presença de parentes junto à sua cama, velando por eles. Isso se dá pelo afrouxamento do perispírito do corpo físico. Nos casos também de coma, daí a importância de nós termos conversações edificantes quando estivermos próximo a alguém que esteja nesse caso de doença, na coma. Por quê? Porque o espírito está ali, ele está emancipado, mas o espírito está lúcido, ele pode ouvir tudo o que estamos falando. Então, a importância da nossa postura. E também nos casos onde tomamos anestesia ou sofremos a influência de algum narcótico. Isso também propicia esse afastamento do perispírito do nosso corpo físico. E o codificador, então, vai nos trazer alguns exemplos dessas aparências de espíritos vivos. Ele, então, vai nos trazer um caso de uma senhora que fica, assim, muito preocupada com a aparição de uma certa vendedora de frutas que ela vê repetidas vezes em sua casa em altas horas da noite. E ela percebe que, pelo horário, aquela senhora deveria estar dormindo. E ela não compreende por que ela vê essa vendedora dentro da sua casa. Ela verifica que as portas estão fechadas, janelas fechadas, que não teria como ela aparecer ali na casa dela. Depois, essa mesma senhora vai ver um irmão dela que morava na Califórnia. E ela então recebe a visita na sua casa desse irmão. E quando ela vai dirigir a palavra para eles, o saudando, querendo se dirigir a ele, ele desaparece do nada. E ela então fica muito preocupada, pensando: gente, essa hora meu irmão deveria também estar dormindo. Como é que eu pude ver ele aqui pessoalmente e eu não consegui travar um diálogo com ele? Ela fica muito aflita, porque ela não conhece esses fenômenos espíritas. Mas dias depois, ela até se acalma, porque ela recebe uma carta do irmão dizendo que ele estava com muita saudade dela, que ele estava ansioso por poder visitá-la, e ela então fica calma, tranquila, tendo a certeza de que ele não tinha morrido. Kardec então
vai dizer que essa senhora, ela é uma médium vidente. Ela tem a possibilidade de, quando está acordada, ver esses espíritos. Só que pelo fato dela não ter conhecimento, ela fica apavorada, preocupada, sem entender o que estava se passando. O outro caso nós chamamos de a visita do amigo. Agora nós vamos ver uma senhora conhecedora dos fenômenos espíritas, quando ela já tinha uma certa informação de que era possível essas visitas de pessoas encarnadas aparecerem diante dela. Ela ficou muito doente, essa senhora. E ela ficou muito incomodada com a visita de um amigo que ela conhecia da sociedade, que eles frequentavam o mesmo café, eles frequentavam vários restaurantes e eles se conheciam de vista. E ela fica constrangida porque ela está doente, deitada na cama, e esse senhor vai visitá-la tarde da noite. E ele tinha por hábito levar consigo uma caixinha de rapé. E de tempos em tempos, ele como que dá uma pitadinha cheirando o rapé. E essa senhora fica incomodada por ele visitá-la tão tarde. O que será que as pessoas iriam pensar, né? E ela então, ela vai dirigir-se a palavra a ele para perguntar por que a hora avançada, e ele sempre dizia para ela se acalmar, que ela não falasse nada. E ela assim obedece, e ela acabava por pegar no sono, dormindo, e no dia seguinte, quando ela acordava, ela não achava mais o senhor junto à sua cabeceira da cama. O tempo passou, ela se recuperou, e eis que num horário normal, numa hora aprazível, ela recebe então a visita desse senhor que toca a sua campainha, e ela então, surpresa ao vê-lo, convida a entrar, e ela então agradece a ele por ele ter visitado quando ela se encontrava doente. Ele ficou um pouco surpreso com a fala da senhora e diz: a senhora deve estar enganada, pois eu justamente passei aqui para visitá-la, porque eu estava muito preocupada. Há muitos dias que eu não a vejo na cafeteria e achei que a senhora pudesse estar doente, então estou vindo aqui para ter notícias da senhora. E ela então, por já conhecer os fenômenos espíritas, diz para ele: ah, meu amigo, provavelmente eu sonhei que você tinha vindo me visitar. Fico muito feliz com a sua visita. E assim ela encerrou o assunto sem discutir nada, entendendo que possivelmente ela viu a presença dele junto à sua cabeceira. Então, meus irmãos, como podemos ver, faz toda a diferença nós termos a informação, a compreensão de como se dá esses fenômenos espíritas. Nós perdemos o medo, nós conseguimos compreender que tudo tem um porquê. Agora nós vamos falar sobre a bicorporeidade e a transfiguração. Então nós vamos pontuar que são variedades é uma variedade das manifestações visuais que não está fora dos fenômenos naturais. São fenômenos que têm como base o perispírito e a emancipação da alma. Meus irmãos, convidamos a todos a recordarem no Livro dos Espíritos, capítulo 8, questões do número 400 a 455, aonde o codificador vai abordar os fenômenos de emancipação da alma. Seria muito interessante que vocês pudessem ler essas questões, que eu tenho certeza que vocês irão relembrar vários pontos importantíssimos
para a compreensão do fenômeno da bicorporiedade e da transfiguração. Então perguntamos, bicorporiedade, será que existe uma autocópia da Marta? Será que existe um duplo da Marta com esse mesmo cabelo, com essa mesma roupa? Será que existe uma cópia de mim? O que vocês acham? Existe ou não existe um duplo de cada um de nós? O codificador fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 92. Ele questiona: os espíritos têm o dom da ubiquidade? O espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? O que vocês acham? Coloquem aí no chat a opinião de vocês. Olha o que os espíritos responderam ao codificador. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, nós caímos aqui na semântica, no uso da palavra. O que o codificador está nos orientando? Que não pode haver uma divisão, não há uma fragmentação, uma partilha do espírito. Não é isso, não é fragmentado o espírito. O que acontece é que ele pode irradiar e assim, irradiando, expandindo-se, ele pode se mostrar em diferentes lugares ao mesmo tempo. E perguntamos, o que é, então, bicorporiedade? Bicorporiedade é o fenômeno pelo qual o indivíduo encarnado pode se apresentar simultaneamente em dois lugares diferentes. Nós sabemos, meus irmãos, que os espíritos desencarnados irradiam por vários pontos do universo. É muito mais fácil para eles, porque eles não têm o corpo físico, então eles se mostram em vários lugares. Mas aqui, bicorporiedade é quando nós estamos encarnados. Então, bi é de dois corpos. Bicorporidade é a possibilidade do espírito, quando encarnado, ser visto em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. E o codificador, então, vai nos trazer alguns exemplos de bicorporidade. Ele vai falar de Santo Afonso de Ligório, que foi canonizado antes do tempo prescrito por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diferentes. Ele estava pregando na igreja quando foi visto por uma série de outros padres numa canonização de um papa lá no Vaticano. E isso foi testemunhado por vários padres ao mesmo tempo, que diziam, ele estava pregando aqui e vendo a celebração lá. Por isso, ele foi intitulado como santo. E nós vamos aprender com a doutrina espírita que os santos nada mais são do que os espíritos superiores. Santo Afonso de Pádua também estava pregando na Itália quando seu pai em Lisboa ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Na época, comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália e na cidade de Pádua. Fala-se que os países seriam Espanha e Itália. Isso são apenas divergências de autores, mas na biografia de Santo Antônio de Pádua, nós vamos ter a informação de que se deu na Itália e em Lisboa. Não tem diferença em que país foi. O importante é que ele foi visto simultaneamente em dois lugares ao mesmo tempo. Agora, nós gostaríamos de trazer um exemplo bem próximo a nós,
Quem já ouviu falar em Eurípides Barçanufo? Ah, meus irmãos, se vocês não conhecem, vocês devem conhecer a vida e a obra desse espírita que foi um verdadeiro homem de bem, que nasceu em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, e que muito ajudou aquela comunidade. Para quem não sabe, Eurípides era professor, sendo o fundador do Colégio Allan Kardec em Sacramento, o primeiro colégio espírita em todo o mundo. Ele era médium, dotado de vários tipos de mediunidade. Muitas vezes entrava em transe durante uma aula, e se prestava a socorrer necessitados através desse fenômeno da bicorporidade. Eurípides Barçanufo, ele tinha também a possibilidade, ele conhecia muito da homeopatia e ele ajudava muitas pessoas através do receituário homeopático. Mas o que nós precisamos também pontuar nesses fenômenos de bicorporidade é que com o Santo Afonso de Ligório, com o Santo Antônio de Pádua, eles não só apareciam em dois lugares ao mesmo tempo, como eles interagiam com as pessoas. Eles podiam ser tocados, eles podiam falar, era como se ele realmente estivesse ali. Então, nós vamos vendo que esses fenômenos de tangibilidade, o espírito se mostra com todas as características do seu corpo físico. Eurípides tem um caso muito famoso da vida de Eurípides, que a maioria de vocês devem conhecer, é que um certo dia, uma senhora que estava prestes a dar à luz, ela morava afastada da cidade de Sacramento. Ela morava numa fazenda naquelas proximidades. E ela então entra num trabalho de parto. E ela pede que seu marido vá chamar o doutor Eurípides, que ele não era médico, mas todo mundo o tinha como médico, para que ele pudesse auxiliá-la no parto. E assim o marido saiu apressadamente com o seu cavalo galopando por aquela estrada, a fim de ir ao encontro de Eurípides. E ele então cavalga mais ou menos por uma distância de uns 20 minutos, até que ele chega na cidade de Sacramento e Eurípides está na porta da sua casa. E ele chega cansado da cavalgada e fala: Eurípides, eu preciso que você vá lá para fazer o parto da minha esposa. E Eurípides diz para ele: meus parabéns, já nasceu o bebê, está muito saudável e sua esposa também passa bem. Ele nem questionou Eurípides de perguntar para ele: mas por que você está me dizendo isso? Como você sabe? Ele simplesmente conhecia já as possibilidades de Eurípides, a cidade inteira sabia o dom que Eurípides tinha, então para ele não foi surpresa nenhuma saber que Eurípides já tinha ido à sua casa, já tinha realizado o parto e que tudo correra muito bem. E então o codificador vai perguntar para Santo Afonso de Ligório se ele poderia explicar-nos esse fenômeno, ou seja, como acontece esse fenômeno de bicorporidade, dessa tangibilidade. E Santo Afonso de Ligório responde dizendo: quando um homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar a sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Pode pedir a Deus que seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Sua alma ou seu espírito, como quiserdes, abandona então o corpo acompanhado de uma parte do seu perispírito. Pode-se afirmar então que tem como que dois corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes. Mas desses dois corpos,
um somente é real e o outro é uma simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Então, meus irmãos, uma coisa fica clara. Para que esse fenômeno da bicorporidade possa ocorrer, é necessário que o espírito tenha uma certa evolução. Para que o fenômeno aconteça, ele já precisa ter um certo grau de desmaterialização. Os fenômenos de bicorporidade ou de transfiguração, eles podem ser anímicos ou mediúnicos. O que é um fenômeno anímico? O fenômeno anímico é aquele em que o próprio espírito produz o fenômeno, pois a palavra anímico vem de ânima, de alma. Então significa que é a própria alma que se manifesta. Isso é conhecido como fenômeno anímico. E fenômeno mediúnico é quando um espírito atua através do médium produzindo o fenômeno. E vocês, que esse pessoal que estuda na casa da irmã Maria Angélica, alguns poderiam dizer, mas Marta, você falou que o fenômeno de bicorporidade, os espíritos disseram que é necessário uma certa evolução moral, é necessário estar naquela segunda ordem da escala espírita, é preciso que já seja um espírito evoluído moralmente, um espírito superior. Então, nós vamos trazer aqui um caso que está narrado na Revista Espírita em dezembro de 1858, quando o codificador vai nos trazer um fenômeno de bicorporiedade. Mas aqui é um fenômeno mediúnico e não anímico, como foi o caso de Santo Afonso de Ligório, Santo Antônio de Pádua e Eurípides Barçanufo. Aqui é um fenômeno mediúnico. Eu vou contar para vocês. Nós vamos ver lá, em dezembro de 1858, na Revista Espírita, o caso de um jovem, um rapaz, um adolescente, que já vinha sendo magnetizado pelo seu pai várias vezes. Então, esse menino, ele era um médium, com muitas possibilidades. E ele tinha uma vontade enorme de se encontrar com seus amigos que estavam em Londres. Então, o espírito protetor desse rapaz diz para ele: olha, amanhã você vai se deitar mais cedo, por volta das 8 horas da noite, que eu vou te levar até Londres para que você possa se encontrar com seus amigos. E assim foi feito. No dia combinado, o rapaz se recolheu mais cedo e ele foi levado a Londres. O espírito protetor o levou para lá, ele ficou por mais ou menos 30 minutos em companhia dos seus amigos, conversando, dialogando, e depois ele retornou para o seu corpo físico. E isso foi comprovado porque os amigos escreveram uma carta para ele dizendo: poxa, você mora tão distante de nós e quando vem nos visitar fica por apenas meia hora? Por que você não ficou mais tempo em nossa companhia? Então, nesse caso, nós podemos verificar que foi o espírito protetor que proporcionou a esse rapaz o encontro com os amigos em Londres. E como vemos, então, temos o fenômeno anímico, quando é o próprio espírito que, por suas virtudes, por sua moralidade, por já estar desmaterializado, consegue fazer e produzir este fenômeno, e também os fenômenos ditos mediúnicos, que foi o caso desse rapaz, que o espírito protetor é que proporcionou a ele esse tipo de fenômeno. Meus irmãos, eu queria ver um joinha aí, se ficou bem claro o que é fenômeno anímico e o que é fenômeno mediúnico. Lembrando
que animismo não é misticismo e muito menos charlatanismo. Animismo é o potencial do próprio espírito se manifestando nas manifestações espíritas. Ok? Entendido? Então agora vamos falar um pouquinho sobre transfiguração. E nós perguntamos a vocês: o que é transfiguração? Transformação, metamorfose, alteração das feições da forma. Mas a doutrina espírita nos diz que transfiguração consiste na mudança do aspecto do corpo vivo, que pode ser luminosa ou assumir qualquer outra aparência. Aqueles que têm a possibilidade de participar dos atendimentos fraternos que fazemos aos irmãos desencarnados, que nós chamamos de trabalho mediúnico, nós vamos ver que nesses trabalhos de diálogo com os irmãos, diálogo e esclarecimento aos irmãos desencarnados, às vezes há uma incorporação tão coesa entre o perispírito do médium e o perispírito do espírito, às vezes se dá num nível tal que o médium tem as suas feições totalmente modificadas por uma contratura muscular, que pode ter não só a aparência de um homem, de um outro sexo, como também a aparência de animais, de coisas grotescas, como também de espíritos bons, benévolos, com feições bonitas. Isso se dá de acordo com a combinação fluídica e também o nível de acoplamento e de junção desses perispíritos para que o fenômeno ocorra. E nós temos uma transfiguração luminosa muito famosa que aconteceu com Jesus. E o evangelista Mateus, no seu capítulo 17, nos narra que tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aproximou-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo-se eles os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. Então, meus irmãos, Jesus tem essa possibilidade, ele se irradiou em luz e fez a aparência de Moisés e de Elias. Quem aqui já leu a obra Há 2000 anos? Maravilhoso esse livro de Emmanuel, né, meus irmãos? É muito lindo. Eu não sei se vocês se recordam, mas no livro Há 2000 anos nós temos um capítulo que é o encontro de Jesus com Públio Lentulus. Quando Públio Lentulus, aquele senador romano, vai buscar Jesus ao cair da tarde para que Jesus pudesse auxiliar e curar a sua filha que se encontrava doente. Ali nós vemos pela narrativa do Espírito de Emmanuel que Jesus se transfigura em luz diante de Públio Lentulus. E essa transfiguração de Jesus, essa irradiação de Jesus, envolve a tal ponto Públio Lentulus que ele cai de joelho diante dessa aparição, desse amor de Jesus. E ele então vai narrar que Jesus se transfigura em luz diante dele e ele se aqueda, ele fica caído diante dessa ascendência moral irresistível de Jesus. Então nós vamos vendo que tudo isso é possível e a doutrina espírita nos esclarece sobre todos esses fenômenos, que desde nós, médiuns simples, podemos nos transfigurar como essas almas
evoluídas como Jesus. E agora, meus irmãos, para nós encerrarmos, né, essa conversa, essa aula da noite de hoje, nós gostaríamos de falar agora sobre os agêneres. O que seria um agênere? O agênere, este fenômeno, é uma variação da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva a ponto de causar uma completa ilusão. Como falamos, a bicorporidade e a transfiguração se dá no espírito encarnado. O agênere não. O agênere, vamos dividir essa palavra. Agênere. Gênere significa gerado. A significa negação. Então, agênere é o que não foi gerado. O agênere é a possibilidade de um espírito desencarnado aparecer tangivelmente como se fosse uma pessoa viva. E nós acreditamos que estamos diante de um ser encarnado. E na realidade não é um ser encarnado, é apenas uma aparição, mas que nós podemos tocar, falar, interagir com ela. Mas vamos também pontuar que só os espíritos superiores têm essa possibilidade de se tornarem tangíveis como se fosse uma pessoa viva. A misericórdia divina não permite que os espíritos inferiores consigam se mostrar com essa tangibilidade, com essas propriedades como os superiores o fazem. Isso é muito importante, porque senão as pessoas vão ficar tomadas pelo medo. Então não se preocupe que só os espíritos superiores têm esse poder. E nós conhecemos também a história de um outro homem de bem, uma pessoa maravilhosa que quem não conhece a vida e obra deveria conhecer. Estamos falando do nosso querido benfeitor Bezerra de Menezes. Nós temos um caso de agênere que aconteceu com o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, na época, era um jovem e estava lutando com muitas dificuldades financeiras no Rio de Janeiro para concluir os seus estudos, e ele já estava com dificuldades de pagar a pensão, de pagar os seus estudos, e ele conseguia alguns recursos dando aulas particulares. E uma certa vez que ele estava muito necessitado de um recurso financeiro, bateu à sua porta um aluno querendo tomar aulas de matemática com ele. E Dr. Bezerra, então, vai dizer para ele: "Ah, meu irmão, eu preciso de umas semanas para poder me preparar, porque há muito tempo que eu não estudo sobre isso. Então, eu peço que você volte daqui a 15 dias, que aí sim eu estarei apto a lhe dar essas aulas de matemática." E o jovem rapaz chega para ele e diz: "Ah, meu amigo, eu gostaria de pagar antecipadamente por essas aulas, porque o senhor sabe, né? Eu sou jovem, vou ficar com dinheiro no bolso, posso acabar gastando em outras coisas e depois não vou ter o dinheiro para assumir o compromisso." Dr. Bezerra pensou: "Ai, meu Deus, eu não gosto de aceitar dinheiro antes da aula. Isso nunca aconteceu. Mas a minha necessidade é tão grande que eu vou ter a humildade e vou receber esse dinheiro sim." E assim Dr. Bezerra fez. Recolheu o dinheiro e ficou aguardando pelo aluno de matemática que nunca mais apareceu para ter as aulas solicitadas. Então, meus irmãos, nós vamos vendo que a lei de Deus tem mecanismos para nos ajudar, para atender nas nossas necessidades. Agora, muitos poderiam estar se perguntando: "Mas Marta, como pode um espírito
conseguir o dinheiro para poder ajudar Dr. Bezerra de Menezes. Aguardem a nossa próxima aula semana que vem, quando iremos falar sobre o Laboratório do Mundo Invisível, quando nós vamos descobrir e aprender como os espíritos podem fazer esses fenômenos. Hashtag fica a dica. Não perca cenas dos próximos capítulos do Livro dos Médiuns. Meus irmãos, por hoje é o que nós tínhamos para passar para vocês. Nós agora vamos encerrar fazendo a nossa prece e depois eu aguardo todos vocês no chat para que nós possamos esclarecer algumas dúvidas que possam ter ficado dos assuntos que abordamos na noite de hoje. Muito obrigado pelo carinho de todos e pela participação de todos vocês.